E aí galera, aqui é o David. Se você gosta dos vídeos, então já deixa o like aqui embaixo e bora pro vídeo aqui comigo. Há mais de 100 anos atrás, os submarinos começaram a ganhar espaço entre as frotas de combate de diversos países ao redor do mundo, principalmente por sua eficácia. Em função do alto valor de produção e manutenção, no início apenas países como os Estados Unidos e a União Soviética os conseguiam manter, mas com o passar dos tempos eles acabaram aí se popularizando e hoje em dia já estão presentes em todos os serviços na maior parte dos países desenvolvidos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns dos melhores e maiores submarinos do mundo. A classe Los Angeles. A classe Los Angeles é uma classe de submarinos nucleares, muito importante para a frota de submarinos da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, com 62 embarcações já construídas. No final de 2013, 41 deles ainda estavam em serviço ativos e outros 21 haviam sido aposentados, sendo esta a classe de submarinos com a maior quantidade de unidades construídas a serviço aí de qualquer marinha moderna no planeta. Sua última variante de produção contou com 23 embarcações, que foram construídas para serem maiores e mais furtivos do que os seus antecessores, com sistema de sensores e armas bem mais avançadas. Estes tipos de submarinos também foram projetados para navegar por longa duração abaixo das calotas polares. Classe Triomphant. A classe Triomphant de submarinos de mísseis balísticos da Marinha Francesa é a classe ativa da qual pertencem 4 barcos que entraram aí em serviço nos anos de 1997, 1999, 2004 e 2010. Eles substituem a classe Redouté mais antiga e fornecem um componente aí mais desejado pela França, força de ataque de dissuasão nuclear. Bom, os 3 primeiros barcos são armados com o míssil M45 que possui um alcance meio que intermediário, e o 4º navio, o Terrible, está equipado com o míssil M51, considerado um pouco mais avançado que o modelo anterior. O objetivo da Marinha Francesa com o projeto é operar uma força de 4 submarinos de mísseis balísticos, dos quais 2 são esperados para serem usados em momentos em que a patrulha possa ser realmente necessária. Este modelo de submarino possui um comprimento de 138 metros e acredita-se que o custo de sua construção tenha sido de 17,1 bilhões de euros. Classe Vanguard. A classe Vanguard é uma linha de submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos a serviço da Marinha de Guerra do Reino Unido, tá? Cada um de seus submarinos consegue carregar até 16 mísseis Trident II, que após 26 anos saiu de serviço em 2005. Suas primeiras embarcações entraram no serviço ativo em 1994, com 4 submarinos sendo comissionados. Todos foram construídos em uma cidade no norte da Inglaterra, entre 1986 e 1999, que pertence à empresa BAE Systems. Sua atual base de operações fica na base naval HMNB Clyde, cerca de 40 km oeste de Glasgow, a maior cidade da Escócia. Desde 1998, os submarinos da classe Vanguard se tornaram a única plataforma de lançamento de mísseis nucleares do Reino Unido. Este tipo de submarino possui um comprimento estimado de 149,9 metros e pode levar consigo até 135 tripulantes. Classe Delta. A classe Delta é formada por 4 tipos de submarinos, tá? Que foram a espinha dorsal da frota submarina estratégica soviética e também da Rússia desde sua introdução no ano de 1973. O Delta I leva 12 mísseis, com o Delta II sendo uma espécie de Delta I meio que esticado, já que poderia transportar 16 mísseis. O Delta III e Delta IV carregam 16 mísseis com ogivas múltiplas e melhoraram a redução de ruído e eletrônicos em comparação com seus antecessores. Na década de 1960, a Marinha Soviética queria novos mísseis nucleares lançados por submarinos que pudessem aí alcançar alvos na América do Norte sem que suas plataformas de lançamento precisassem passar pelos sensores norte-americanos, para que assim ficassem dentro do alcance do inimigo. Além disso, os submarinos da classe Delta poderiam ser enviados em patrulhas de alerta nas margens do Mar de Gelo do litoral ártico soviético, fazendo com que fossem um dos mais belos e usados dos submarinos. O tamanho varia entre os submarinos desta classe, com o menor deles sendo o Delta I, com 139 metros de comprimento, e o Delta III, com os exatos 166 metros também de comprimento. Classe Orion.
Os submarinos da classe Ohio, ou submarinos nuclear lançador de mísseis balísticos da Marinha dos Estados Unidos, foram desenvolvidos durante os anos da década de 1970 e até hoje compõem uma parte muito importante da estratégia nuclear daquele país. Movido por um reator nuclear, os submarinos nucleares têm alcance virtualmente ilimitado, restrito apenas pela disponibilidade de suprimentos para sua tripulação. Estima-se que os Estados Unidos possuem 18 submarinos nucleares da chamada classe Ohio, dos quais 14 são armados com mísseis balísticos lançados de submarinos, armados com ogivas nucleares do tipo W-76 e W-88. Os outros 4 submarinos da classe Ohio foram reformados e adaptados aí para o lançamento de mísseis de cruzeiro do tipo Tomahawk em alguns anos após. Cada Trident II alcança 12.000 km e tem um conjunto de 8 ogivas entre 100 e 470 kg em cada unidade. Cada uma é 35 vezes mais potente do que a bomba Little Boy, que foi lançada pelo país em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial e por isso é considerado o submarino mais mortífero que existe no planeta nos dias atuais. Os submarinos desta classe possuem cerca de 170 metros de comprimento e um deslocamento de 18.750 toneladas. A classe Type Hum. Type Hum é uma classe de submarinos da antiga União Soviética e posteriormente da Rússia, considerados os maiores submarinos do planeta. Com um deslocamento de 48.000 toneladas e 170 metros de comprimento, os Type Hums são os maiores já construídos, com sua largura rivalizada mesmo com as de navios de cruzeiro. Dos 6 desta classe, apenas o primeiro da série, o TK-208, permanece em atividade atualmente. Estes monstros marinhos carregavam 20 mísseis nucleares, capazes de atingir alvos a 10.000 km de distância. Sua tripulação é formada por 150 marinheiros. Por conta disso, possui a capacidade de ficarem submersos por até 120 dias, podendo até se estender aí a mais 300 dias debaixo da água. Devido a isso, seus alojamentos são extremamente confortáveis, possuindo desde saunas, piscinas, salas de jogos e até mesmo um ginásio. Esses gigantes medem aproximadamente 175 metros, podendo ficar submersos até 400 metros em condições normais, com uma velocidade máxima aí de 50 km por hora quando submerso, e 40 km por hora quando está imerso. O nome Akula é utilizado pela OTAN para designar a classe de submarinos a que os soviéticos chamavam de Projeto 971 ou Shchuka-B. Esses submarinos já foram um motivo de muito orgulho de guerra da Marinha Soviética, já que foram construídos com o melhor aço da União Soviética. Mas em função da época em que a URSS estava se fragmentando politicamente e também economicamente, algumas unidades não foram entregues devido ao seu alto custo econômico, o que já era um problema para a URSS naquela época. Atualmente, só sobraram 3 desses gigantes, com 2 deles sendo modernizados e um ainda está ativo. Submarino amaldiçoado. Existem tantas histórias e tragédias rondando o submarino alemão UB-65 que é mais do que certo o nome adotado depois de sua última missão. Mas as maldições começaram antes mesmo do submarino ser jogado ao mar. O UB-65 fez parte de uma flotilha de 105 submarinos alemães que participaram da Primeira Guerra Mundial. Contudo, diferente dos outros, o 65 começou a dar problemas ainda no seu período de construção, quando um trabalhador foi esmagado por uma viga depois que as âncoras se romperam. Já no ano de 1917, quando fazia sua missão inaugural, 3 tripulantes na casa de máquinas. Tudo indicava que eles conseguiriam sair do local antes mesmo, mas até hoje não se sabe por que eles ficaram. Algum tempo depois, o capitão Martin ordenou que todos fechassem as escotilhas para poderem submergir. Contudo, um dos tripulantes não obedeceu ao capitão e simplesmente se jogou nas hélices do submarino. E sério pessoal, eles precisaram seguir a viagem mesmo com um homem a menos a bordo, pois estavam no meio de uma missão. Infelizmente essa não foi a pior parte da história do capitão Martin, pois após terem submergido, o submarino simplesmente despencou até o fundo do oceano e lá eles permaneceram por mais 12 horas. Quando estavam quase sem oxigênio e esperanças, o submarino simplesmente voltou a funcionar e eles conseguiram retornar para a superfície. Ainda assim, 2 homens por conta de danos pulmonares. Os tripulantes foram contra retornar ao submarino, mas foi acertado em tribunal que todos iriam participar de uma última missão, que acabou em uma fatalidade. Quando estavam em alto mar, o submarino alemão se chocou com um outro americano e simplesmente explodiu, sem razão aparente. Até os dias atuais, não se sabe ao certo quais foram as motivações de alguns tripulantes que escolheram ou o que exatamente aconteceu com o submarino para ele ter falhado tantas vezes. Submarino versus monstro marinho.
Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o capitão de um dos submarinos alemães, o U-28M, deixou seu relato sobre um acontecimento que ele nunca entendeu ao certo o que viu, mas que o aterrorizou por muitos anos. No ano de 1915, o capitão e seus tripulantes estavam em alto mar, quando de repente avistaram um cargueiro britânico a vapor, que estava carregado de veículos de guerra que seriam utilizados contra os alemães. Mais do que rapidamente, o capitão ordenou que o seu torpedo fosse disparado contra o cargueiro. A mira foi certeira e um buraco enorme foi aberto no navio, que afundou tão rapidamente que os 61 tripulantes nem puderam ver o que aconteceu. Cerca de 30 segundos depois de afundar, ocorreu uma explosão subaquática enorme que jogou destroços do submarino alemão, que acabou sofrendo alguns danos com a explosão. O mais estranho de tudo não era o fato dos britânicos estarem carregando explosivos na embarcação, mas sim o que eles viram saindo do meio dos escombros. O animal gigantesco se assemelhava muito com um crocodilo, e segundo os relatos do próprio capitão, ele possuía uma cabeça triangular, patas curtas e cerca de 20 metros de comprimento. O suposto crocodilo, mesmo em seus momentos finais de vida, conseguiu aterrorizar a tripulação que estava em choque assistindo aquela cena. Contudo, ele simplesmente afundou com o restante do navio e não se teve mais notícias sobre nenhum animal parecido. USS Trepang. É bastante comum pensar que os aviões são os mais próximos de terem contato com os extraterrestres, ou talvez as pessoas em terra, né? Mas quem diria que um submarino seria capaz de avistar um OVNI? No ano de 1971, o submarino estava em uma missão entre a Islândia e a Noruega, e o capitão John decidiu olhar pelo periscópio para ter uma ideia de sua localização e o que estava acontecendo ali ao seu redor. Quando estava terminando a sua visualização, ele detectou um objeto muito estranho em forma de cilindro planando em cima da água. Ele prontamente saiu do periscópio e pegou uma câmera fotográfica. O fato não acabou vindo a público, mas sabemos que desde 1986 esses objetos cilíndricos e voadores estão cada vez mais presentes nos oceanos e as pessoas estão se perguntando, quando o contato se iniciará, hein? Então galera, esse foi mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aqui pra fortalecer o crescimento do canal, beleza? Like aqui ou aqui, se você tá no celular é aqui, se você tá no PC é aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo aqui do nosso canal, ou do meu ou do seu canal Universo Curioso. Falou!